Olá, saudações a todos os alunos e participantes, organizadores do ENFITO, o Encontro Nacional de Fisioterapia e Traumato-Ortopedia. Primeiramente, eu quero dizer que eu fico lisonjeado pelo convite realizado pela professora Teda Suter e também pela aluna Kathleen, que estão na organização desse evento. Então, meu muito obrigado pelo convite. E como eu disse para vocês, o meu tema para essa aula de vocês hoje é terapia manual na prática em traumatologia. Então, o caso que eu vou trazer para vocês hoje é de um paciente que está em tratamento conosco, um pós-operatório de fratura de pilão tibial. Na prática clínica de vocês vão pegar muito paciente pós-operatório, os pacientes de traumatologia. Eu quero mostrar para vocês uma sequência lógica, uma sequência clara de tratamento para esses pacientes, porque realmente o que eu vejo na prática clínica e o que nos tornou uma referência em tratamento em traumatologia são exatamente uma sequência lógica de procedimentos para se chegar numa conduta que otimize os resultados de evolução clínica para os nossos pacientes, ok? Então, mais uma vez, reitero aqui o meu agradecimento a todos e desejo uma excelente troca de informações e de conteúdo entre todos. Vamos lá. Bem, aqui vocês podem ver toda a cicatriz anterior na região distal e anterior da perna do paciente. Tá? Então, uma fratura de pilão tibial bem extensa, onde esse paciente chegou para nós com uma rigidez muito grande. Então, o que eu vou mostrar para vocês? A conduta de terapia manual com um paciente desse. Então, o paciente chega aqui, é claro que ele precisa de ganho de amplitude de movimento, né? De ganho de mobilidade. Mas eu já vou chegar aqui dobrando, passando exercício, pedindo para ele fazer exercício de gêmeos em pé, exercícios de flexão plantar. Não, primeiro eu tenho que trabalhar a mobilidade desse tornozelo antes. Eu vou trabalhar isso como? Primeiro eu vou ganhar com a terapia manual. Tá? Então, vou chegar aqui nesse tornozelo, puxa a pontinha do pé para cima. Ó. Então, ó a rigidez. Tornozelo do paciente cerca de 90 graus, ok? Para baixo. E aí a dorse sempre um pouco mais livre. Por quê? No tornozelo nós temos a parte anterior do talos, ela é mais larga. Então ela trava antes, mais precocemente nessa pinça. Já a parte posterior dele, ela já é mais estreita, então ela desce mais facilmente para uma plantiflexão. Já a dorse ela fica mais limitada. Então o grande desafio com esses pacientes é o ganho de amplitude de movimento para dorsiflexão do tornozelo. Então a gente vai começar com uma série de técnicas específicas para o ganho de mobilidade, ok? Pode vir um pouquinho mais para baixo aqui comigo, ó. Isso. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou começar logo pelo tornozelo do meu paciente? Não. Eu vou começar pelas articulações mais distais aqui, então, dedos, os metatarsos, vou começar a soltar raio a raio aqui, que a gente chama das articulações do pé. Então, eu vou lá, vou estabilizar primeiro os dedos aqui do meu paciente, então do primeiro ao quarto, e vou deixar livre aqui o que a gente chama do quinto raio. Vou tomar contato com o metacarpo do paciente e vou simplesmente mobilizar. Então eu estabilizo com a minha mão que está medial e com a minha mão da borda lateral eu vou só mobilizar essa articulação. Então contato firme. Para quem ainda não tem muita habilidade, conhecimento com terapia manual, a terapia manual, no caso as técnicas de mobilização articular, elas são graduadas de 1 a 5. No caso aqui do paciente, que é um pós-operatório, que já não está numa fase inicial, estou usando um grau 4, por quê? Porque eu quero ganhar amplitude de movimento, então eu levo no fim do arco de movimento, imobilizo. Ok, mobilizei o primeiro raio, vou partir para o segundo. Agora eu estabilizo do primeiro ao terceiro, na região do metatarso, e tomo contato com o segundo, com o quarto raio, e vou mobilizar esse quarto raio em relação ao terceiro. Como eu disse, uma mobilização que tem que ter. Qualquer incômodo me avisa aqui, tá?
Sempre colocando uma força no final da amplitude. Eu não estou mobilizando num grau 3 do início ao fim do arco, né? Eu quero ganho de amplitude de movimento, então eu preciso entrar com uma mobilização de grau 4. Quanto tempo? 30 segundos, 1 minuto, não existe uma regra. Tem que sentir que a articulação ficou solta, mas ficou mais livre ali na sua mão. Teve uma folga articular maior. Muito bem. Agora o mesmo. Terceiro meta com segundo meta, ou seja, segundo com terceiro raio. Novamente. Estou fazendo um rechaço, tá? É isso que estou fazendo. Na verdade, antes eu estava estabilizando toda a região e mobilizando uma mão. Agora, uma mão eu estou levando, como eu já estou no centro da articulação, uma eu levo superior, enquanto a outra eu levo caudal. Então, vou mobilizando aqui no sentido crânio-caudal, fazendo esse rechaço articular entre os metatarsos. Muito bem. E vou na principal articulação entre o primeiro raio e o segundo. O hálux, ele tem uma importância muito grande na marcha do paciente. Então preciso ter essa articulação livre. Então estabilizando com a minha mão lateral e mobilizando com a minha mão na região medial. Eu tenho que bater no fim desse arco de movimento e voltar. Bater no fim do arco e voltar. Tudo bem aqui? Ótimo. Mobilizei todos os metatarsos do paciente. Agora eu vou começar a trabalhar o médio pé. Então no médio pé nós temos na parte interna navicular, os cuneiformes na parte mais central, cuneiforme medial, intermédio, lateral e cuboide. Daí a importância de ter o conhecimento da anatomia, né? Vou estabilizar toda a parte medial do pé, do meu paciente, do médio pé, e vou mobilizar aqui o cuboide dele. Deixou bem relaxadinho aqui. Isso, ó. Qualquer incômodo me avisa, tá? Tudo bem aqui também? Tranquilo? Então, peguei o cuboide aqui na minha mão e estou mobilizando ele. Então, se durante a técnica você vê que o paciente está tensionando um pouco mais, relaxa um pouquinho, principalmente no começo, quando ele ainda está muito inseguro e ansioso com o início do tratamento, aflito, então você vai acalmando, conversando, pegando feedback com o seu paciente, tá? Ok, mobilizei lá o cuboide. Agora vamos lá para os cuneiformes. Já vou tomar contato em pé para ganhar uma vantagem mecânica um pouco maior. Vou estabilizar dessa forma e vou mobilizar agora o médio pé do paciente. Ou seja, eu comecei lá na região de antepé, passando agora para a região de médio pé. Esse é o meu contato e eu estou mobilizando então os cuneiformes do paciente. Passo para essa região mais medial. Eu estou colocando bastante carga na articulação, tá? Porque a articulação é rígida. Lembra que eu tenho uma questão mecânica. Tem uma rigidez articular. Ótimo. E vou trazer então mais para a borda medial. Mobilizando todo o médio pé do paciente para melhorar essa mobilidade intertársica, intermetatarsal. Ok? Muito bem. Vou tomar contato com o navicular do paciente, então fácil de localizar o navicular. Posso vir com a minha mão aberta para quem tem dificuldade. Vejo aqui uma proeminência maior. Pronto, estou aqui no navicular, tá? Tomo contato com o navicular e vou mobilizar esse navicular.
Deixou bem soltinho. Isso, ó. Muito bem. Mobilizei todas as articulações de médio pé. Agora eu vou para o retropé. Então, calcâneo e talos. Vou fazer primeiro uma mobilização médio-lateral do calcâneo em relação ao talos. Estabilizo com a minha mão lateral no aspecto lateral e distal posterior do tornozelo e com a minha mão medial tomo contato com o calcâneo. Pega aqui para eles. E estando com um braço perpendicular ao outro, eu vou mobilizar no sentido lateral. Estabilizo, trago para 90 graus aqui o tornozelo. Entro com a mão aqui e vou mobilizar. Então lembrando, meu braço lateral ele estabiliza, enquanto o medial ele mobiliza a articulação no sentido lateral. Então estou fazendo um deslizamento médio lateral do calcâneo em relação ao talos. E tudo isso depois começa a trazer muito conforto para o paciente no dia a dia. Sentir o pé tá mais solto, tá mais móvel, mais fácil de se adaptar ao solo. Todas as minhas mobilizações estou fazendo num grau 4, tá? Poderia tanto mobilizar quanto estou fazendo, estou batendo no final do arco e voltando, batendo, forçando e voltando. Ou poderia só levar no final do arco e lá no final mobilizar. Esse é o grau 4 clássico. Levei no fim do arco e no fim do arco eu só mobilizo. Pequenas oscilações. E tudo é treino. É vocês no dia a dia começar a pôr a mão na massa, começar a praticar. Porque logo no início, quando vocês estão no início de carreira, a mão cansa muito rápido. Vocês não têm prática. É como quem está começando a digitar, né? E com o tempo começa a melhorar. Então agora eu vou fazer um deslizamento lateromedial do calcâneo. Eu estabilizo lateralmente, estabilizo medialmente, tá? No aspecto medial e distal aqui do tornozelo do paciente. E com a mão no aspecto lateral do calcâneo posterior, eu vou mobilizar no sentido medial. Então esse deslizamento ele facilita muito o quê? A inversão e o oposto com o movimento de eversão do pé. Lembrando um braço sempre perpendicular ao outro no momento da mobilização, exatamente para vocês ir ganhando o quê? Vantagem mecânica na mobilização articular. E é isso, pode ter pressa, tem que ter paciência durante o tratamento. Se tiver pressa, não ganha. Então, durante praticamente a sessão inteira do paciente, inicialmente a gente vai só com terapia manual para melhorar a mobilidade. Depois a gente vai entrando com um trabalho de cinésio, um trabalho mais dinâmico. Mobilizei calcâneo, agora eu vou mobilizar o quê? A tíbio talar. Vou mobilizar tíbio talar no sentido AP, que a gente fala antero-posterior. Estabilizo no aspecto posterior e distal da perna. Com a minha mão caudal, eu vou tomar contato. Trago o tornozelo para 90. Deslizo sobre o dorso do pé e chego na região anterior do talos. Então, eu vou mobilizar no sentido antero-posterior o talos em relação à tíbia. Dor aqui, Paulão? Não? Então, olha a minha posição. Eu ganho vantagem mecânica para eu conseguir trabalhar aqui com o meu tronco. Então, esse deslizamento AP ele vai facilitar o movimento de dorsiflexão do tornozelo.
Tudo bem aqui? Ok, mobilizei o talos no sentido AP, antero-posterior. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar com movimento dinâmico. Eu gosto muito, trabalhei a técnica, já vou trabalhar o movimento com ele. Estabilizei, eu vou pedir para ele puxar o pé ativamente para cima. Eu vou dar uma pressão extra com a região anterior aqui e proximal da minha coxa e espinha ali, que é a anterior superior, na região de antepé, forçando com ela para me auxiliar na dorse, ao mesmo tempo que eu mantenho o glide, que é o deslizamento do talos no sentido antero-posterior. Fiz o ajuste da posição, posiciono a minha mão, na região a gente chama isso aqui de web space, que é o espaço entre polegar e indicador, deslizei, posicionei, vou ajustar minhas pernas, leva lá a ponta do pé para cima e volta. 1, puxou, voltou. 2, puxou. 3, 4. Então já vou associando uma mobilização articular com o movimento do tornozelo. Muito interessante esse tipo de técnica na prática clínica. Então primeiro eu entrei com o quê? As mobilizações artrocinemáticas, os micromovimentos entre as superfícies articulares, e agora eu entro com uma técnica de mobilização articular com o movimento, ou seja, associando artrocinemática com osteocinemática. Traz para cima comigo, vem, traz para cima, vem. Tudo bem? Ótimo. Poderia ainda terminar aqui e trabalhar só um movimento de osteocinemática, que seria aqueles macro movimentos. Estabilizo com a minha mão na região posterior do calcâneo e com a minha mão mais caudal aqui, tomo contato mais na região de antepé, levo para o fim do arco e vou só mobilizar. Ó. Agora já é uma osteocinemática, não tem deslizamento ali de artrocinemático, ele acontece, é claro, só que eu estou pensando agora num macro movimento, dorsiflexão. Tolerável isso? É doloroso ou não? Ótimo. Muito bom, hein, Paulo? Apesar da dor que você veio falando, você respondendo bem aqui, tá? Tá tranquilo mesmo? Sim. Ótimo. Então tenta reparar na sequência de técnicas que nós aplicamos com o paciente antes de trabalhar um movimento específico. Posso mobilizar em uns 30 segundos, dar um intervalinho até para eu dar uma descansada, entro com mais 30, tá? Então lembrando que a dorse é o principal movimento aqui que a gente precisa para ele. Então a minha mão caudal ela está puxando o calcâneo no meu sentido, no sentido caudal, no sentido plantar. E a minha mão que está caudal aqui, ela leva no sentido cranial. Essas são terminologias aí da terapia manual, ou seja, a minha mão que está mais voltada para a cabeça dele, a gente chama de mão cefálica ou mão cranial. E a mão que está voltada mais para os pés, a gente chama de mão caudal ou podálica. Então, como eu disse, eu levei no final do arco de movimento e estou só mobilizando em dorsiflexão. Excelente. Mobilizei. Agora eu vou entrar com a técnica póstero-anterior. Ou seja, eu vou mobilizar agora, fazer uma mobilização do talos em relação à tíbia no sentido póstero-anterior. Ou seja, eu estabilizo anteriormente a tíbia, vem um tiquinho mais para baixo aqui, pronto. Aí. Calço a minha mão aqui por baixo, eu vou fazer esse movimento de deslizamento póstero-anterior. Estabilizei no aspecto anterior e distal da perna, com a minha mão cranial, com a minha mão caudal, tomo contato com o calcâneo e vou tracionar superior. Bem aqui.
ok? Então, estabilizo com a minha mão anterior e faço o movimento no sentido, com a minha mão, estabilizo no sentido anterior da perna e com a minha mão na região do calcâneo eu traciono no sentido póstero anterior, ok? Por isso as referências anatômicas são muito importantes na hora das mobilizações articulares. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma técnica de mobilização com movimento. Vou pedir para ele estabilizar nessa posição. Eu posso estabilizar desta forma a perna do paciente. Tomo contato com a minha mão na região do tálus, como se fosse pinçando o tálus aqui com o meu polegar e o meu indicador. O dorso, aqui é a região, na verdade, anterior do meu antebraço, toma contato com o dorso do pé. E agora eu vou pedir para ele fazer o movimento de levar a ponta do pé para baixo. E a gente vai trazer a ponta do pé para cima, levar para baixo e voltar para cima, ok? Então eu vou pincei a articulação aqui, levou para baixo, voltou. 1, 2, 3, 4, 5. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo um glide, eu estou puxando o tálus anteriormente e auxiliando com o movimento de plantiflexão com a região anterior do meu antebraço no dorso do pé do paciente. Mais uma vez. Uma técnica de mobilização articular com movimento, onde eu vou associar a artrocinemática, aqueles micromovimentos, com a osteocinemática, os macromovimentos que a gente vê a olho nu. Sobe um pouquinho mais, Paulão. Aqui eu vou dar um contexto geral para vocês, tá? Antes de iniciar o tratamento, vocês podem fazer e devem ver o estado cicatricial do paciente. Como é que está essa cicatriz? A qualidade dela? Está aderida? Não tem aderência? No caso do paciente, a gente já fez todo esse trabalho aqui, mas nada impede de, se você vê uma certa aderência cicatricial, é necessário você trabalhar essa cicatriz. Então, como que eu gosto de trabalhar? Se ela tivesse uma cicatriz ainda num processo de cicatrização, eu entraria com 2 dedos lateralmente, pinço esses meus 2 dedos e vou soltar essa cicatriz primeiro. Mobilizo até sentir que o tecido ele está cedendo. E eu vou trabalhar toda a extensão dessa cicatriz. Então faço como se fosse uma pinça. Então a minha mão sensitiva é essa que toca na estrutura e minha mão que mobiliza é a mão contrária. E aqui eu vou soltando toda a extensão dessa cicatriz, tá? Essa mesma técnica, deslizando por ela. Poderia fazer algo no sentido mais longitudinal, pericicatricial. Soltando então toda essa cicatriz também. É importante, importantíssimo no início do tratamento desses pacientes pós-operatório, vocês fazerem um trabalho de liberação cicatricial desse paciente. E o que vai levar vocês a se destacarem no mercado de trabalho dos demais fisioterapeutas é isso. É colocar em prática o conhecimento e estudo de vocês. É associar a teoria na prática. Teoria sem prática não vale de nada e vice-versa. Tem que associar os dois. Ou seja, você tem um paciente de tornozelo, vai lá, estuda mais a fundo sobre tornozelo, trata esse paciente, se aprofunda um pouco mais em algumas técnicas de terapia manual e com o tempo e com a prática vocês vão ganhando experiência, expertise aí na área, tá? Poderia entrar, se o paciente, muitas vezes esses pacientes a palpação tem dor perimaleolar, vocês podem entrar com uma técnica de liberação miotendínea, perimaleolar. Muitos deles têm principalmente na região do tibial posterior. Ó, entro aqui e vou soltando essa musculatura perimaleolar. Vou contornando o maléolo dele.
Caso ele tenha alguma sensibilidade, então naquele momento da avaliação que você palpou, nossa, dói tudo, no início vai ter muita técnica de liberação miofacial, entrar junto com técnica de mobilização, tá? Eu estou me atentando mais às técnicas de mobilização para vocês, mas liberar um tibial anterior, palpei, nossa, tá duro, tá sensível, tem uma tensão maior, ou então o paciente ele relata que a palpação é dolorosa, posso estabilizar aqui e ó, fazer só um deslizamento, soltando o que a gente chama com o calcanhar da mão. E aqui eu vou fazendo toda a liberação. Tudo isso é confortável para o paciente, só que vocês não podem passar a sessão de vocês. Às vezes eu vejo o paciente chegou numa primeira sessão, ok, essas técnicas se encaixam muito bem ali no começo, porque o paciente está hiperálgico, está muito sensível. Aí tudo bem, faz sentido, mas às vezes o paciente passa a terapia inteira fazendo massagem, não dá. Aqui a questão dele é articular, né? Então muita gente já quer trazer já para cinésio, é importante, mas pô, tá rígido ainda o tornozelo, eu preciso soltar muito na mão para depois entrar na cinésio. E o mesmo faria com ele em ventral, deita um pouquinho de barriga para baixo, por favor. Bom, só para poder demonstrar aqui para eles. Colocar isso. Então é importantíssimo soltar o que? Tendão calcâneo, que fica muito sensível nos pacientes, tá? Ó, trago aqui em dorse com o meu tronco e vou fazer essa liberação peritendínea ao lado do tendão, tanto no aspecto medial quanto no aspecto lateral desse tendão. Também sobre o tendão. Qualquer incômodo me avisa, hein? Ok? Soltar a musculatura de panturrilha, entre uma mão sobreposta à outra e vou soltando aqui. Gastrocnêmio medial. Se precisar um pinguinho de óleo, não é para besuntar o paciente de óleo, né? Untar o paciente com óleo. Ou um creme, tá? Mas simplesmente só às vezes para ter um pouco menos de aderência, para não arrancar tanto pelo, principalmente homem. Pegando o aspecto mais medial, então de sólium. Então são técnicas que são complementares. E repara que até agora eu não falei de alongamento, tá? Então isso é muito importante. Como é que eu vou alongar um músculo se a articulação está rígida, a articulação está travada? Não tem como alongar um músculo. Eu vou alongar ele no meio do arco de movimento? Não, eu preciso primeiro liberar essa articulação. Né? O músculo ele se adapta à condição articular e não o contrário. Não é a articulação que se adaptou ao músculo que se encurtou. Ok? Costumo dizer que o músculo é o pobre coitado, ele está sempre pagando conta de alguém. Soltei, poderia ter também da região plantar, já com ele em supino, levo aqui e vou soltar, sensível aqui, né? Aqui ele tem grande sensibilidade, tá? E poderia estar soltando aqui. No caso do paciente em questão, o que a gente faz? A gente orienta muito, ele tá utilizando bolinha em casa e desensibilizando, descarregando carga mesmo, ele mesmo fazendo na perna dele. Tá? Então é importante. É assim que eu costumo fazer a liberação de fáscia plantar. Se for preciso, eu posso entrar com o meu polegar, mas eu gosto de trabalhar realmente com a metacarpo falangiana. Muito bem, Paulo. Pode levantar, pode sentar um pouquinho? Então, num contexto desse, o paciente ele já está orientado para casa comigo do exercício que ele vai estar fazendo. Então, a cinesioterapia clássica que vocês estão acostumados. Eu não vou ficar mostrando isso aqui para vocês, que isso vocês já sabem. Eu quero trazer para vocês o algo a mais, a cerejinha do bolo, que é a terapia manual no tratamento dos pacientes de ortopedia e trauma. Agora a gente vai para uma outra técnica que eu utilizo muito, que é a mobilização articular com movimento, utilizando o cinto, que facilita e otimiza muito nossos resultados. Vamos ali para... Eu deixei aqui já um... Você prefere com banquinho ou sem? Sem? Esse Paulão tá profissa. Vai devagarinho. Então, o paciente ele já está todo orientado como subir, tá? Das sessões que a gente vem fazendo com ele e tudo mais.
E aqui então a gente vai trabalhar uma técnica que a gente chama mobilização articular com movimento. E para isso eu vou utilizar o cinto. Então todas essas técnicas que vocês estão vendo são técnicas de terapia manual, diversas. Então aqui a gente tem vários conceitos. Até agora pode dizer que a gente passou aí por mais de 5, 10 técnicas aí, de técnicas diferentes de terapia manual. E essa é mais uma que a gente utiliza. Todas elas estão no método CITA, que é um... Eu percebi ao longo desses anos que muitos dos alunos me perguntavam: Robson, mas como é que eu faço para... Eu não tinha um curso ainda, eu resolvi compilar tudo isso, né? Fazer curso tal, faz o curso tal. Ou seja, eu peguei toda a experiência que eu tenho ao longo de anos, todas as técnicas, tudo que eu estudei, toda a minha prática clínica e coloquei nesse curso, que é um método CITA, tá? Que é o que eu vou trabalhar com ele agora, mais uma dessas técnicas, que é a técnica de mobilização articular de tornozelo. Vem um pouquinho mais para cá, Paulão. Então, para vocês que têm interesse em conhecer um pouquinho mais, depois eu vou deixar as referências aqui para vocês que querem se interagir um pouco mais, vocês que são estudantes de fisioterapia, já quase aí formados, mas já com uma boa bagagem, para já ir se interagindo de uma fisioterapia realmente mais especializada. Então, como é que eu vou fazer? Posicionei meu paciente, coloquei um caixote, então eu improviso todos os equipamentos de pilates aqui para minha prática clínica. Tá? Isso que eu estou passando para vocês é a minha prática clínica, eu não vi isso em nenhum lugar. Eu improvisei na minha prática clínica devido à necessidade que apareceu à medida que eu vou tratando os meus pacientes. Para isso eu tenho um EVA, ou poderia ser também uma toalhinha, tanto faz, o que de repente ele se sentir mais confortável. Eu vou passar o EVA circundando aqui o cinto e vou colocar no aspecto posterior e distal da perna do meu paciente. Para quê? Para fazer um coxim mesmo, uma proteção, para quando eu tracionar esse cinto, ele não machucar o paciente. O cinto agora eu passo na região do meu isquio, tudo bem? Porque eu vou sentar nele ao mesmo tempo que eu faço uma tração da tíbia no sentido póstero anterior. E com a região da minha web space da minha mão, então o espaço entre indicador e polegar, eu vou deslizar, pega aqui por cima, ó. Vou deslizar no dorso do paciente em relação ao talos e vou estabilizar. Então essa mão vai estabilizar sobreposta com a outra. Posicionei, tudo bem? Minha mão estabiliza. O cinto ele vai tracionar anterior, ou seja, para facilitar o quê? O deslizamento da tíbia em relação ao talos para eu ganhar a dorse. Estabilizei e peço para o paciente agora fazer uma flexão anterior, trazer o joelho para frente, que vai trazer o tornozelo em dorse até o limite dele, sem tirar o calcâneo e voltar à posição inicial. Vou estabilizar. Vamos lá, ó. Traciona o cinto e mantém a tração o tempo todo e volta. Vamos fazer um aquecimentozinho aqui, uns 6 movimentos. 2, tudo bem? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, agora traz a frente e segura. Vem, 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 o máximo que conseguir, sustenta. Tudo bem aqui? É o limite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou. Então repara que o cinto ele me dá vantagem mecânica para trabalhar o movimento que eu estou querendo, porque eu estou tensionando ele. Se estiver incomodando atrás, você me fala, tá? Boa. Vem, 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 vem. Ótimo. Mais uma vez. Só mais uma. E aqui eu começo a desbloquear a articulação do paciente. Lembra que eu falei a dorsiflexão é um movimento mais complexo? Mais uma, fechar. Eu preciso pôr carga aqui. É claro que tudo isso vai o que vai definir isso é o grau de irritabilidade dessa articulação. Numa fase inicial, não vou entrar com tanta carga com esse paciente.
porque eu estou pegando sempre um feedback com ele do grau de tolerância. Pode tirar um pouquinho? O que eu vou fazer agora? Vocês vão estar aí com um antes e depois para vocês poderem ver. Senta um pouquinho, Paulão. Queria que você colocasse agora seu tênis e desse uma caminhada aqui pra gente. Caminha primeiro aqui em cima, aqui utilizando as barras, só pra você. Aqui mesmo. Pra frente e pra trás. Vai lá dentro do seu ritmo. Os primeiros passos são sensíveis. Começa a desensibilizar. Isso, volta lá posterior. E aí eu utilizo o próprio Cadillac como uma barra paralela para ele fazer a marcha dele. Então olha que excelente equipamento para reabilitação ortopédica. Pode filmar ele ainda? Eu vou só pegar aqui, ó. Isso. Agora, Paulo, se você puder calçar ele, para caminhar um pouquinho, depois vocês vão ver o antes e depois do Paulo, como que ele chegou aqui conosco e como que ele está deambulando agora. Então tudo isso é um trabalho de dia a dia, tá? Faço um convite a vocês aí, estudantes de fisioterapia do último ano, vocês ainda estão no processo de aprendizado, que vocês conheçam o método CITA, que é um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançado para fisioterapia em ortopedia e traumatologia. É o que eu mostrei aqui para vocês hoje. É como eu avalio e como eu trato os meus pacientes, desde o princípio ao fim, a alta do paciente. Então é todo um processo de aprendizado. Então, para vocês que ainda não conhecem, faço o convite para vocês, tem o canal do YouTube também, Dr. Robson Cita, onde vocês têm um material riquíssimo. Mas é claro que no método Cita eu compilei tudo isso, dando um passo a passo, desde o início do aprendizado até a evolução clínica, a especialização do profissional na prática, tá? Tem também a rede social também do Instagram, Dr. Robson Cita também, vocês podem estar acessando. Tem sempre muito material, muito conteúdo para vocês, todos voltados para ortopedia e traumatologia, com ênfase em terapias manuais. Então o Paulão agora vai... Então vocês vão ver depois a evolução dele. Paulão, queria que você desse agora uma caminhada até lá na frente, vai no seu ritmo. Então o Paulo está num processo, ele teve uma fratura grave, fratura de pilão tibial, né? Então o Paulão chegou pra gente, como vocês podem ver na evolução clínica dele, sem sustentação nenhuma de peso no membro inferior. A gente já conseguiu então retirar os dispositivos auxiliares. Ele está orientado então a manter a utilização da muleta somente para deambular, pode ver, na rua, ou seja, para ter um cuidado a mais. E é isso, quero agradecer primeiro ao meu amigo aqui, que tanto tempo que a gente passa junto, aí a gente acaba ficando parceiro aí, porque a gente acaba compartilhando da dor e dessa convivência. Deixo um abraço também a todos os participantes desse evento, alunos, professores, todos os coordenadores, todos os envolvidos. Meus parabéns a todos vocês. Um beijo especial para a Teda Suter, a professora Teda Suter, a aluna Kathleen e a todos os envolvidos aí no Infito, Encontro Nacional de Fisioterapia e Traumatortopedia. Um forte abraço e fisioterapia a todos.